As funções do rim, né? A gente vai falar sobre as funções, quais são as funções, mas é importante que a gente entenda, para que um rim consiga exercer as suas funções, a gente precisa de alguns critérios até pré-renais e pós-renais. Então não adianta ter somente um rim funcional se ele não consegue exercer a função dele, se não chega o que ele precisa. Por exemplo, não chega sangue até ele, automaticamente ele não consegue exercer a sua função. Esse é um ponto importante, porque às vezes você vai lá e pede ureia e creatinina, você percebe que a ureia e creatinina estão elevadas, você, ponto, o rim está insuficiente. Mas será que é o rim que está insuficiente, ou será que o sangue não está chegando de forma adequada até esse rim, ou será que não tem um processo obstrutivo pós-renal? Então são possibilidades também, tá? Coloquei para vocês aqui que é importante o débito cardíaco, tá? O que é débito cardíaco? É o volume ejetado pelo coração, é o quanto de sangue o coração manda para a circulação sistêmica, tudo bem? Então o coração está lá batendo e tudo mais, a quantidade de sangue que ele manda para a circulação sistêmica é importante para que o rim tenha uma boa perfusão. E aí é lógico. Então, se o coração está mandando uma certa quantidade de sangue para a circulação, esse sangue ele vai chegar até o rim, né? A gente comenta que a perfusão renal normal, tá? A perfusão renal normal é cerca de 20 ml por quilo por minuto. Essa é a quantidade de sangue que chega até o rim, tá? 20 ml por quilo por minuto. Afirma-se também que 25% do débito cardíaco ela vai em direção ao rim e os outros 75% para o resto do corpo. Vai lá para o fígado, vai para o baço, vai para fazer a vascularização de outros locais. Mas 1/4 do débito cardíaco ele é destinado ali para os rins. De tamanha importância que é a filtração, o processo de filtração e formação de urina aí pelos rins, tá? Então, é importante a perfusão renal. Então, a gente vai usar bastante essa palavrinha perfusão renal. Se, por exemplo, diminuiu a perfusão renal, falei agora há pouco para vocês, que o aparelho justaglomerular, ele consegue perceber que houve uma diminuição da perfusão renal. Se isso aconteceu, esse aparelho justaglomerular, ele vai tentar tomar uma medida, uma conduta para tentar reverter, para tentar voltar ao equilíbrio. Fato, isso infelizmente não é 100% eficiente, senão a gente não teria problemas que a gente tem do ponto de vista aí clínico, tá? Aí sim, necessário que os rins estejam funcionais. Fala-se que deve-se ter pelo menos 25% de néfrons funcionais para que o rim continue exercendo a sua função fisiológica. Vocês percebam que é muito pouco, né? Então, se um paciente teve lá uma glomerulonefrite, então teve alguma patologia que acabou desencadeando um processo inflamatório dos glomérulos, e a gente percebeu, não tem como a gente às vezes mensurar isso, né? Mas é só uma exemplificação. Digamos que 50% dos glomérulos foram lesionados. O que está comprometido? A filtração glomerular, tá? Só que tem 50% ainda ativo, ainda funcional. E mesmo assim, com 50%, os rins continuam exercendo as suas devidas funções, né? E até menos do que isso. É o que eu comentei agora com vocês. Que se tiver 25% de néfrons funcionais, os rins como um todo mantém as suas devidas funções. E é fácil a gente entender, né? Isso é uma realidade na medicina humana, o transplante renal. Então, se uma pessoa é capaz de doar, né, um rim e consegue sobreviver com o rim, então ela está sobrevivendo com 50%. Né? Então fica fácil a gente entender que o que eu estou comentando com vocês tem tem uma grande verdade envolvida, tá? O rim conseguiu exercer a sua função, aí o trato urinário pós-renal, ele deve estar funcional. Quem que é o trato urinário pós-renal? Ureter, vesícula urinária e uretra. Então não adianta o rim produzir a urina e tiver
cálculos obstruindo ambos os ureteres. Essa urina não vai conseguir chegar até a vesícula urinária e automaticamente o paciente não consegue fazer a micção. E o mesmo é válido lá para cálculos em uretra, às vezes cálculos localizados em vesícula urinária, é difícil que o cálculo na vesícula urinária promova a obstrução, a não ser que ele desça em direção à uretra, né? Cálculos em vesícula urinária geram mais cistite, mais processo inflamatório, onde o paciente às vezes acaba apresentando hematúria, né, por exemplo, sangue na urina. Mas é importante, se eventualmente o paciente tiver um cálculo especialmente pequenos dentro da vesícula urinária, a gente indica a retirada porque pode acabar gerando obstrução, tá? Espero que tenha ficado claro para vocês que para que o rim exerça a sua função, não é necessário que somente ele esteja funcional, que ele tenha pelo menos 25% de néfrons funcionais. É necessário também que a gente avalie algumas questões pré-renais e pós-renais. Pré-renal, perfusão renal.